Marcos, capítulo 2, versículo 22. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Diga comigo, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Vamos orar. Senhor meu Deus, pedimos que todos nós possamos ser uma vasilha nova, um odre novo em Tua presença. Fale conosco por Tua palavra, que é viva e poderosa para transformar a nossa vida, Pai. Repreendemos todo sono espiritual, toda frieza e toda cegueira, para que possamos ouvir a Tua voz e obedecer a Tua palavra. Livra o Teu povo de todo mal, de todo comodismo, de todo engano e de toda heresia, ó Pai, e que possamos estar firmados na verdade, nos apegando a Ti, Jesus, de todo o nosso coração. É o que oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Jesus fala aqui sobre o vinho novo e o odre novo. Vasilha de couro é odre. O recipiente para carregar líquidos, para transportar ou armazenar líquidos na época de Jesus e na antiguidade, era um recipiente feito de couro, de carneiro ou de cabra, que eles costuravam e faziam então essa vasilha de couro chamada odre. Os odres eram usados para carregar e armazenar água, leite, azeite ou o vinho novo, né, o suco da uva, o vinho quando era produzido. E Jesus fala aqui a respeito do vinho novo e do odre que vai receber o vinho. Primeiro, Jesus diz que ninguém põe o vinho novo em odre velho, em vasilha de couro velha, porque senão a vasilha rebentará e tanto o vinho quanto a vasilha estragarão. E aí, concluindo esse versículo, Jesus disse: mas põe-se o vinho novo em vasilha de couro nova. O vinho novo aqui significa as coisas de Deus que Ele quer conceder ao homem. A unção, o poder do Espírito Santo, a alegria simbolizada no vinho, as bênçãos de Deus, as promessas que Deus tem para nós e quer nos entregar, quer nos conceder. E o odre, o recipiente para guardar o vinho novo, fala sobre a nossa vida. Então nós somos o odre e o vinho novo são as coisas que Deus quer nos dar. Quantos acreditam e esperam que Deus tem grandes coisas para você? Levante a mão. Então diga: Senhor meu Deus, eu quero ser um odre novo para receber o vinho novo do Senhor em minha vida. Deus tem esse novo para nós, Deus tem essas bênçãos, Deus tem promessas, Deus quer derramar sobre nós o avivamento, a unção, Deus quer derramar sobre nós este vinho novo da sua presença, mas para isso nós precisamos ser um odre novo, porque Deus não vai derramar um vinho novo num odre velho, porque Ele mesmo disse aqui em sua palavra, que se colocar o vinho novo num odre velho, o odre vai se estourar, vai rebentar, e tudo vai se estragar. Deus não quer que tanto você, que é o odre, quanto a bênção que Ele quer derramar, se perca. Por isso Ele coloca vinho novo, quando o odre é novo. Eu e você, antes de conhecer Jesus, antes de nascer de novo, da água e do Espírito, nós éramos um odre velho. Fala para quem está aí do teu lado: você era um odre velho. A Bíblia fala sobre isso, nós éramos o velho homem, a velha natureza.
Nós éramos inclinados ao pecado, eu e você éramos o odre velho, a vasilha velha. Mas quando nos convertemos, quando você entregou tua vida para Jesus, nasceu de novo, se tornou uma nova criatura, você se tornou um odre novo nas mãos do Senhor. Em Cristo nos tornamos um odre novo. Aí o que aconteceu quando você se converteu? E as coisas velhas passaram, e você se tornou um odre novo nas mãos de Deus. Ele começou a derramar vinho novo sobre a tua vida continuamente. Quem se lembra da sua conversão? O quanto Deus derramou vinho novo? Quantas bênçãos você recebeu? Quem se lembra, levanta a mão, dá um glória a Deus, aleluia. Quando a pessoa se converte, irmãos, é testemunho em cima de testemunho. É bênção sobre bênção. E a pessoa às vezes até parece que está sonhando e diz assim: meu Deus, quanta coisa boa tem acontecido. Por quê? Porque você se tornou um odre novo e Deus derramou vinho novo. Mas aí o tempo vai passando e o cristão, o crente, preste atenção, irmãos, evitem andar, por favor. Aí o cristão que se converteu e se tornou um odre novo, ele vai deixando muitas vezes o tempo passar, o pecado se impregnar na sua vida, os traumas e feridas deste mundo machucá-lo, e se ele não cuidar diariamente para se renovar, o odre vai ficando velho de novo. E no odre velho, Deus não pode derramar mais vinho novo. No odre velho, Deus não vai derramar mais para estourar e arrebentar tudo. E quantos cristãos vão se tornando, ao longo dos anos de sua vida cristã, um odre velho? Às vezes há um ditado no meio da igreja dizendo assim, que crente velho é um problema. Não o velho crente, mas o crente velho na fé, o crente velho nas atitudes. É como aquela história do Antigo Testamento, que havia um profeta velho e um profeta novo de Judá. A questão ali não era a idade, a questão era a disponibilidade diante de Deus. O profeta velho não era mais usado por Deus. Deus teve que mandar um profeta novo de Judá para ir ministrar a sua palavra onde morava o profeta velho. Porque tem cristãos que não se renovam, não buscam uma continuidade na fé, e eles vão se tornando um odre velho, enrugado, manchado pelo pecado, enrugado pela falta de oração, não renovam a sua mente com a palavra de Deus, aliás, só contaminam e poluem a sua mente com tanta coisa que não edifica, com conversas que não edificam, com leituras que não edificam, com coisas que assistem e ouvem que não edificam. Então eles vão mandando lixo e não se renovam. Aí o que acontece com o odre, que era novinho, mas que não se renova em Deus, que não renova suas forças no Senhor, vai se tornando um odre velho, marcado, manchado, ressecado na fé, enrijecido, não tem mais flexibilidade, e a qualquer hora aquele odre arrebenta, estoura. Então nós precisamos, acima de qualquer coisa, entender como é possível eu e você, um cristão, que nascemos de novo, e nos tornamos uma nova criatura, como é possível se manter um odre novo? Quantos querem saber como o cristão pode se manter como um odre novo? Leia comigo 2 aos Coríntios, no capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aqui nos mostra
como o cristão se mantém um odre novo? Eu sei que esse versículo quase todo mundo sabe de cor, então vamos repeti-lo juntos? 2 aos Coríntios 5,17, vamos lá, todo mundo junto, 1, 2, 3. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então veja o que a Bíblia nos diz. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é um odre novo. As coisas velhas já passaram, o odre velho já passou, e eis que surgiram coisas novas. Diga, em Cristo, eu sou um odre novo. Agora veja que a Bíblia não diz que se alguém aceitou Jesus Cristo, é um vaso novo, ou é uma nova criatura. Também a Bíblia não diz que se alguém esteve em Cristo, é uma nova criatura. O que a Bíblia diz? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Quem está em Cristo, é um odre novo, é uma nova criatura. Para entendermos mais profundamente o significado da palavra, do verbo estar no grego, nós precisamos ir para João capítulo 15, que ali Jesus explica muito bem o que é estar em Cristo. João capítulo 15, revela o significado do verbo estar na Bíblia. Estar, permanecer, ficar firme no Senhor, estar ligado nele. João capítulo 15 diz assim, a partir do primeiro versículo: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, diga comigo, estando em Jesus, não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Agora veja o versículo 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Todo ramo, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. O verbo estar em grego é o mesmo de permanecer. Veja que somente aqui no versículo 4, aparece a palavra permanecer por 4 vezes. A palavra-chave no capítulo 15 deste evangelho de João, que fala que Jesus é a videira verdadeira, e o Pai é o lavrador, e nós somos ramos desta videira, a palavra-chave neste texto é permanecer. Permanecer em Jesus. Estar em Jesus. Para sermos um odre novo, nós precisamos permanecer em Jesus. Versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém, que Jesus disse, só quem está vivo e acordado, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Permanecer em Jesus. Versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Verso 7, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, o que vai acontecer? Aleluia. Irmãos, preste atenção nisso. Jesus está dizendo algo tremendo aqui.
Jesus está dizendo claramente: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O segredo é permanecer em Jesus. Quando você permanece nele, você é odre novo, ele derrama vinho novo. Você pede o que quiser e será concedido, e você vai receber. É facinho identificar se nós estamos sendo odre novo ou odre velho, quando a gente começa a pedir para Deus e não receber. Quem está pedindo e não recebendo, olha para esse versículo e conclui: então eu não estou permanecendo nele, ou as suas palavras não estão permanecendo em mim. Porque se eu permanecer nele e as suas palavras permanecerem em mim, eu vou pedir o que quiser e ele vai me conceder. Permanecer nele nos torna odre novo. Versículo 8: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Quantas vezes Jesus fala aqui sobre a palavra permanecer ou estar nele, permanecer nele. Então não basta ter aceitado Jesus, não basta ter sido batizado nas águas e dizer: então agora eu sou um vaso novo, uma nova criatura. Não, a condição é estar nele, permanecer em Cristo, suas palavras permanecerem em nós. Quero ler duas situações práticas na Bíblia, para que possamos entender o que é permanecer em Cristo de forma prática. 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 11. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 11, diz assim: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe, de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Então, na prática, a pergunta do verso 13 é: Cristo está dividido? Não. Então, se eu permaneço em Cristo, eu não estou dividido, eu não estou em divisões, eu estou olhando para Jesus, firmemente olhando para o autor e consumador da minha fé. Eu não estou olhando para a direita ou para a esquerda, eu estou olhando para o Senhor. Cristo não está dividido. Quem está em Cristo não está dividido. No capítulo 6 da carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 15, a Bíblia diz, 1 Coríntios 6,15: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então, quem está em Cristo
não pode estar no pecado. A Bíblia diz aqui que aquele que se une a uma prostituta se torna um só corpo com ela. Aquele que permanece no pecado. Frisamos bem isso a semana passada. Uma coisa é alguém cair num pecado, mas se arrepender, confessar e deixar o seu pecado. Outra coisa é o crente permanecer no pecado. Quem permanece no pecado, não permanece em Cristo. Porque quem está em Cristo, versículo 17 diz, se une ao Senhor, é um espírito com Ele. É impossível estar em Cristo, mas também estar unido ao pecado, à prostituição. Então, estar em Cristo e permanecer nele é permanecer na fé, é permanecer na verdade, é permanecer de acordo com a palavra do Senhor. É permanecer no amor, na unidade, na santidade do Senhor. Assim nós estamos em Cristo e assim nós nos tornamos um odre novo. E nos mantemos como um odre novo. Aí sobre o odre novo, Deus derrama o vinho novo. Nesta noite, Deus quer derramar vinho novo sobre a sua vida. Deus quer encher o vaso para que você seja um vinho novo, cheio da presença do Senhor. Olha o que Deus diz no livro de Jeremias, no capítulo 13. Profeta Jeremias, capítulo 13, versículo 12. Diga-lhes também, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deve-se encher de vinho toda vasilha de couro. Olha só, deve-se encher de vinho toda vasilha de couro. Diga comigo, Deus quer encher toda vasilha, todo odre nesta noite. Isso nos mostra que Deus quer derramar do seu Espírito, Deus quer derramar um vinho novo sobre a sua vida, Deus quer renovar suas forças, Deus quer renovar sua alegria, Deus quer derramar promessas gloriosas sobre você e sobre a sua família. Para isso nós temos que ser odre novo. E eu quero encerrar lendo e falando um pouco sobre um texto no Salmo 119, maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia. Nós vamos ler 3 versículos deste salmo. Salmo 119, versículo 81. Diz assim: estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra coloquei a minha esperança. O retrato aqui é de alguém quase arrebentando. Aquele odre, aquela vasilha que está quase estourando. Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, Senhor. Sabe aquela pessoa que está quase explodindo, quase desistindo, que está dizendo, alguém que disse para Deus nessa semana, Senhor, me ajude, porque eu não estou aguentando mais, por favor, me ajude. Estou quase desfalecido. Deus está aqui para segurar na tua mão e para não deixar você desfalecer, porque se você está aqui é porque a tua esperança está na palavra do Senhor, e Ele é o Deus que é o socorro bem presente na angústia, é o socorro bem presente na tribulação. Aleluia! No versículo 82 diz, os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa, e pergunto, quando me consolarás? Quando, Senhor? Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa, de tanto esperar. Tem pessoas que
estão aguardando, estão esperando há tanto tempo uma bênção na sua vida, a promessa se cumprir. Lembre da história de Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão, de que ele seria pai de uma grande nação, quando Abraão tinha 75 anos de idade. Quando muitos, hoje em dia, já pensam que já estão terminando a carreira, já está sem mais nenhuma esperança na vida, Deus estava começando um propósito novo na vida de Abraão. Quando você pensa que está tudo acabando, Deus está começando algo novo, porque não é no seu tempo, é no tempo de Deus, não é na nossa hora, é na hora de Deus que as coisas acontecem. 75 anos de idade, Deus fez uma promessa, e Abraão acreditou, e ele ficou firme na fé, mas o tempo foi passando. Passaram 5 anos, passaram-se 10 anos, passaram-se 15 anos, Abraão já com 90. Senhor, onde está o filho da promessa? Abraão poderia ter sido alguém que falasse este versículo 82, os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa, quando, Senhor, acontecerá? Abraão tentou fazer as coisas do seu jeito, porque estava demorando a promessa, e muitos erram nesse momento. Estava demorando, Abraão falou, vou arrumar um filho com a escrava egípcia. Arrumou um Ismael, foi sofrimento, foi luta, foi dor, porque ele quis fazer as coisas do jeito dele. Tem que ser do jeito de Deus e não do nosso jeito. Tem que ser na vontade de Deus e não na nossa vontade. Mas Abraão continuou esperando, 95 anos de idade, e ainda nada. Já se passaram mais de 20 anos, onde está a promessa? Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa. Mas a Bíblia diz que Abraão, mesmo olhando para o seu corpo velho, para o corpo de Sara, já amortecido, ele não duvidou da promessa de Deus, mas ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Dando glória. Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa. Tem pessoas aqui que estão quase fraquejando, porque a promessa de Deus está demorando para se cumprir. Aí entramos no versículo 83. Verso 83, embora eu seja como uma vasilha inútil, não me esqueço dos teus decretos. Embora eu seja como uma vasilha inútil. Se você tem a Bíblia na Nova Versão Internacional, como eu, tem uma letrinha A, junto com a vasilha inútil, que te encaminha para o rodapé da Bíblia, onde fala que no hebraico, essa expressão é um odre na fumaça. Alguns já têm a tradução dizendo exatamente isso. Embora eu seja como um odre na fumaça, não me esqueço dos teus decretos. Tem pessoas que se sentem como um odre na fumaça. O odre era colocado na fumaça em duas situações. A primeira, quando ele era produzido, logo após retirar o couro do animal, o couro era colocado num lugar com fumaça, para que ele tivesse um processo de curtição, ele fosse curtido, e ele então se tornasse um couro resistente e flexível ao mesmo tempo. E então esse couro depois era costurado e transformado num odre. Mas não é esta a situação que se encaixa neste contexto. A segunda situação que um odre era colocado na fumaça, era depois que ele já tinha sido muito usado, reutilizado, e o dono dele quase não precisava mais daquele odre, então ele pendurava na sua casa,
no lugar geralmente acima do fogão, onde a fumaça era fogão a lenha, ou só um fogareirozinho de lenha, e a fumaça subia, e aquele odre era envolvido pela fumaça, ele pretejava, ele ficava manchado, ele ficava impregnado da fuligem, ele ficava todo enrugado de tão velho e de estar ali todo enfumaçado. Um odre na fumaça. O seu dono pensa que não vai usá-lo mais. Está ali só para alguma emergência. Todo enfumaçado, todo impregnado de fuligem. Todo envolvido naquela fumaça da casa. Tem pessoas que se sentem assim na sua vida pessoal. Já estão tão impregnadas da fuligem, das aflições, as angústias, os problemas. Se sentem como essa vasilha inútil, enrugada, ressecada. Os pensamentos obscurecem, os sentimentos estão encobertos, porque é tanta fumaça. Tem pessoas que se sentem como se estivesse envolvido, corpo e alma, num fumaceiro total. Não consegue enxergar a saída. Não consegue olhar além e ver num horizonte uma esperança para a sua vida. E quando a fumaça dos problemas, das perseguições, das lutas, começa a nos envolver, irmãos, é complicado. É aquele fumaceiro ao redor. A pessoa fica desnorteada, não sabe o que faz. Confusão, pensamento confuso. Tem pessoas aqui que só estão enxergando fumaça ao seu redor. Tem pessoas que infelizmente estão com seus sentimentos impregnados da fuligem, porque são tantas dores, tantos traumas, tantas frustrações, que o odre está pendurado na fumaça. E o salmista, ele escreve aqui, inspirado pelo Espírito Santo, sentindo isso. Embora eu seja como um odre na fumaça, mas eu quero dizer nesta noite que Deus está aqui e Ele quer tirar esse odre na fumaça, e Ele quer soprar veementemente o vento do Espírito, tirar toda essa fuligem impregnada no odre, renovar o odre, tirar as manchas, tirar as rugas e tornar você um odre novo, que é usado nas mãos de Deus, que vai ser cheio do vinho novo e terá suas forças renovadas no Senhor. Deus vai tirar o odre da fumaça. Aleluia! Deus quer tirar estes odres da fumaça. E tem pessoas que estão se sentindo assim, como um odre na fumaça, uma vasilha inútil. Deus está te dizendo: você é muito útil na obra do Senhor. Ele vai tirar o odre da fumaça. Diga comigo, nesta noite, Deus vai tirar odres da fumaça. Aleluia! Fale para quem está aí do teu lado: Deus vai tirar o odre da fumaça hoje. É o Espírito Santo que vai soprar, essa fumaça vai sair de perto, em nome de Jesus. Mas olha o final do versículo 83, embora eu seja como uma vasilha inútil, não me esqueço dos teus decretos. Decretos de Deus, ou estatutos, depende da tradução, não fala de mandamentos. Decreto significa aquilo que Deus decretou e vai acontecer. Os decretos de Deus são as coisas que Deus determinou e assim será. Ninguém vai mudar, ninguém pode mudar, circunstância alguma ou pessoa alguma pode mudar um decreto do Senhor nosso Deus. Porque o que Ele decretou vai acontecer.
Ele decretou para Abraão: você vai ser pai de uma grande nação. Abraão errou. Abraão arrumou um filho com a escrava. Abraão ficou lá 25 anos, e cadê a promessa? Senhor, meus olhos desfalecem. Senhor, cadê? Onde está o filho da promessa? Mas Deus decretou, Deus é fiel para cumprir. Quando Abraão completou 100 anos de idade, nasceu Isaque, o filho da promessa, e Abraão foi pai de uma grande nação. Diga comigo: que o meu Deus decreta, ninguém pode mudar. Aleluia. Deus tem promessas na sua vida, e tudo que Deus prometeu para você, meu irmão e minha irmã, são decretos do Senhor. Ele vai cumprir, e não cairá por terra nenhuma dessas promessas do Senhor. Deus tem promessas na sua vida, e é para essa promessa, são para essas promessas que você tem que olhar. O salmista diz claramente: embora eu seja como um odre na fumaça, e eu me sinta inútil para qualquer coisa, uma vasilha inútil, pendurada, enfumaçada, enrugada, manchada, só vejo fumaça ao meu redor, mas eu não me esqueço dos teus decretos. Irmão, irmã, pode estar um fumaceiro ao teu redor, mas você está olhando para os decretos do Senhor, você está pensando nas promessas do Senhor, e essas promessas são verdadeiras, porque quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Abraão perseverou na fé, declarando isso: aquele que prometeu é poderoso para cumprir as suas promessas na minha vida. Olha para os decretos do Senhor. Deus tem promessas sobre a sua vida e sobre a sua família. Deus já prometeu muito para você. Quantas vezes você pediu uma resposta, pediu uma palavra, pediu uma direção de Deus, e o Senhor falou ao teu coração? O que Deus falou pode demorar, pode acontecer o que for, mas Deus é poderoso para cumprir. Não se esqueça dos decretos do Senhor. Assim você deixa de ser um odre na fumaça e se torna esse odre novo, renovado, para ser cheio do vinho novo do Senhor novamente. Fica de pé, eu quero orar por você. Levante a sua mão e diga: o meu Deus vai tirar os odres da fumaça e vai encher de vinho novo. Aleluia. Quem tem promessas do Senhor, levante a mão. Meu